vai falar hoje sobre a lei do depoimento especial. O que é a lei do depoimento especial? É a lei 13.431 de 2017. E a lei, eu vou tentar falar um pouquinho sobre lei, de forma que vocês entendam o que é o dispositivo legal, porque essa não é a nossa área, né? A gente que trabalha... Quem é aqui do CRAS e CREAS? É a grande maioria, né? É pessoal das escolas. Perfeito. Então, pessoal da saúde. Ótimo. Então, nós temos aqui gente da saúde, da rede socioassistencial e das escolas. Eu sou psicóloga, meu nome é Kátia, tá? Eu trabalho no Ministério Público e normalmente a gente não tem uma formação jurídica, apesar de que na nossa prática a gente sempre trabalha com legislações. Por quê? Porque nós, da área socioassistencial, da área de saúde, da área escolar, fazemos parte de um sistema que chama Sistema de Garantia de Direitos. Tá? E com isto, os sistemas judiciários, que é a Polícia, a Defensoria Pública, Juizado, Ministério Público, via de regra, eles trabalham essencialmente com as leis. E às vezes a gente fica meio perdido, tá? Eu estou falando isso pelo que eu senti na minha prática, ok? Então eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o que é a lei, por que ela foi editada, ou seja, por que ela foi lançada como lei e qual é o objetivo geral dessa lei. Ela veio justamente para atender os casos onde crianças eram violadas sexualmente, tá? Por quê? Porque no sistema, tecnicamente falando, do sistema jurídico, os promotores, os defensores, os advogados, eles trabalham com prova, como a irmã Henriqueta falou ontem sobre a questão do tráfico de pessoas. Se trabalha tecnicamente no sistema jurídico com materialidade de crime. O que é isto, gente? Se eu deixar esse microfone cair aqui e ele se espatifar, e ele é uma propriedade, um patrimônio do Estado, eu tenho que provar que ele se espatifou na mão da Kátia. Então, eu tenho que ou ter alguém fotografando que fui eu a causadora do espatifamento desse microfone, por mais que não tenha sido intencional, tá? Mas eu tenho que juntar os cabos do microfone do chão para poder dizer assim, está aqui, está destruído. Isto é a materialidade da prova. Tá? Nos casos de violência sexual, é difícil de se provar a materialidade. Por quê? Porque, via de regra, quando se descobre, ou já faz algum tempo que aconteceu a violação, ou então a própria criança ou adolescente, ou até a própria mãe, lava a criança, banha a criança, limpa a criança e, portanto, sobram muito poucas evidências, provas de materialidade, mesmo que vá para a perícia para comprovar que houve uma violação, tá? Então, a lei, ela vem exatamente para... dentro do processo jurídico, porque tem um caminho. Por exemplo, se eu acordo, estou na minha casa e vou para a minha escola, eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que acordar, tomar um banho, escovar os dentes, tomar café, vestir meu uniforme, sair andando da minha casa até a minha escola.
ou pegar um carro, uma moto, uma bicicleta e ir até a minha escola. Este é o caminho que eu faço. O processo jurídico também faz um caminho. E ele tem um caminho ordenado pela lei. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você encaminha para aquele lugar e depois vai bater lá no juiz, o juiz tem que dar a sentença, aí faz o caminho de volta. Aí a sentença vai ser executada e a execução de sentença é que vai gerar a responsabilização do autor do crime. Entende? Então é só depois de ir tudo para lá e voltar para cá é que você pode fazer a prisão de alguém. Entenderam até aí? Entenderam. Então vocês estão entendendo por que a lei foi editada. Ela foi editada porque nos casos de violência, especialmente a sexual, não dá tempo de fazer todo esse caminho para voltar. Por quê? Porque demora muito. O autor já fugiu. O autor do crime já foi embora. E aí a gente não tem nem como provar que ele é o autor. Tá? Entendido até aqui? Tranquilo? Ok. Então, assim, a lei foi editada para fazer a antecipação das provas. Ou seja, desconfiei que uma criança está sendo abusada, eu denuncio para fazer quanto antes uma intervenção na realidade para colher antecipadamente as provas que possivelmente vão dar na responsabilização dos autores ou dos culpados aí, né, para fazer esta apreensão e encaminhar a vítima ou as vítimas para os atendimentos mais adequados. Essa situação de violação e de violência com as crianças e adolescentes, elas são são situações muito sensíveis, são situações muito delicadas, onde existe a dificuldade até de comunicar, de falar, né? Porque, gente, infelizmente, a gente tem situações onde a gente sabe, já viu, infelizmente, situações onde os abusadores sexuais violam bebês. E isso não que os outros não sejam, mas é assim, absurdo, porque eles colocam, às vezes, remédios nos leites das crianças, na mamadeira, para adormecer as crianças e as crianças não fazerem barulho. Então, a situação é muito mais grave e chocante do que a gente sequer pode imaginar em algumas situações. Então, assim, não estou falando isso para apavorar ninguém, mas é para a gente ter dado de realidade, porque às vezes a gente só pensa com aquilo que a gente conhece, né? Mas às vezes tem muita coisa que a gente desconhece que também está acontecendo. E uma criança, ela não pode falar. Então, a gente também tem que estar atento para os sinais que essas crianças dão, porque muitas vezes elas não falam. E muitas vezes essas crianças são crianças com deficiências. Elas às vezes não falam, às vezes elas têm síndrome de Down, às vezes elas têm algum tipo de deficiência que não consegue falar. Nem todo mundo entende Libras, nem todo mundo está apto para entender a comunicação de uma criança que se comunica por Libras. Então vejam quanto este universo aumenta e se dilata se a gente começa a incluir esse tipo de situação. Tá? Então a gente tem que estar com a mente aberta para tentar ajudar nesses casos também e principalmente porque os recursos são menores. Os recursos
de percepção até da gente, porque a gente está acostumado com o igual, né? Ah, se aconteceu, meu filho vai falar, se aconteceu, o amiguinho dele vai falar, e nem sempre é assim. Às vezes as crianças não têm essa possibilidade de comunicação, não só pela fala, mas por qualquer outro tipo de comunicação, tá? Então a lei, quando ela foi lançada, ela, editada, ela tem um princípio técnico no direito que a lei obedece. Assim, é o vacatio legis. O que é isso? Quando se edita uma lei que é muito inovadora, muito, assim, mexe com um grande número de pessoas, ela tem um período que é dado pelo próprio legislador para que as pessoas tomem conhecimento da lei, se preparem para a execução da lei, para a vigência da lei, para só a partir de então ela passar a vigir e passar a gerar efeitos. Que efeitos são esses? Esse aqui que a gente está fazendo, por exemplo, capacitando, preparando para poder cobrar. Tá? Que geralmente as pessoas do direito não falam isso para vocês, né? E esta lei em especial, ela demorou. O normal de uma lei de vacatio legis é ter assim 30, 45, no máximo 90 dias, para preparar aquela comunidade, aquela sociedade, para que ela passe a gerar efeitos legais. Esta lei foi editada em 2017 e só passou a vigir ou gerar efeitos em 2018. Ou seja, de 2018 a gente está em 2025, olha só quantos anos são, e a gente ainda está correndo atrás das capacitações, porque as capacitações, elas envolvem muita dotação orçamentária para treinar todas as sociedades, todas as comunidades, mesmo que elas sejam super longínquas, né? Em todos os equipamentos estatais. O que são equipamentos estatais? Cada uma das instituições que a gente trabalha. CRAS, CREAS, escolas, hospitais, postos de saúde, enfim, ok? Estão entendendo até aqui? Então, agora vamos realmente falar sobre o que é que trata esta lei. Porque durante o evento a gente vai falar sobre a questão não só da diferenciação, mas da questão da violência, da questão da rede de apoio, da questão da notificação. A gente vai no passo a passo com vocês, tá? Então, assim, a gente vai tratar aqui da diferenciação entre revelação espontânea, escuta especializada e depoimento especial. Bom, a lei, ela foi redigida por jurista, claro. Assim como a gente não conhece o campo da legislação, das leis, no nosso dia a dia, os juristas também não conhecem o nosso campo. E aí, gente, eles, no meu entendimento, e eu não estou sozinha nesse entendimento, quero dizer para vocês, a lei vem trazendo uma confusão entre essa diferenciação, o que é revelação espontânea, o que é depoimento especial, o que é escuta especializada. Porque às vezes ela toma um pelo outro e não é assim. Por que eu falei fiz todo esse percurso com vocês? Porque qual é o objetivo principal que eu falei da lei? É a produção antecipada das provas para que a gente não perca tempo e a gente possa responsabilizar o autor da infração, no caso da violência, e não deixar ele se evadir, tá? Ele não deixar ele ir embora, não deixar ele escapar sem ser responsabilizado. Então, é essa a minha proposição aqui. Então, vamos começar do mais simples para o mais complexo.
questão é a diferença, dizer o que é a revelação espontânea. Bom, a revelação espontânea é assim: a gente está na escola e aí um aluno, a gente vê que tem um aluno lá que é sempre saltitante, interage com todas as crianças. Nesse dia, o Joãozinho está lá, vou falar Joãozinho hipoteticamente, tá, gente? Mas assim, o Joãozinho está lá quietinho. Ai, professor, meu filho, você está dodói? Está com febre? Está se sentindo bem? Não está se sentindo bem? O que está acontecendo com você? Porque a gente reconhece, né, gente? Quando uma criança que a gente está na convivência diária se comporta de uma forma diferente, a gente logo nota. E quando a gente nota, o que a gente vai? A gente vai perguntar. O que é? Não tinha nada. Não foi nada. Por quê? Porque se a criança está sofrendo uma violência, especialmente de ordem sexual, ela vai se sentir, dependendo da idade, muitas vezes culpada pelo que aconteceu com ela. Ela não vai achar que o culpado é o adulto, é o adolescente muito mais velho. Ela vai achar que ela é a culpada, até porque, via de regra, este abusador diz que ela vai sofrer algo mais se ela contar para alguém. Ela, além de tudo, é ameaçada a não falar nada, né? Então, esta criança que diz, não, professora, não está acontecendo nada não, é que eu estou meio enjoado hoje. Tá, mas na hora da merenda, ela vai lá com a tia Maria, que é a merendeira da escola, que sempre tratou muito bem, não sei o quê. Ela diz, tia, eu queria falar contigo. Ah, meu filho, diga o que é. É que, sei lá, meu tio passou a mão em mim, eu pegou nas minhas partes íntimas e eu fiquei muito constrangido com isso. O que a merendeira vai fazer, gente? Como é que ela vai reagir? Geralmente, a pessoa fica assustada, porque primeiro não está esperando uma coisa dessa ordem no meio do dia, né? Segundo, que é uma coisa grave. Terceiro, que a própria pessoa acha que ela não está preparada, ela não tem capacidade para responder àquela situação. Ela diz, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, peraí que eu vou chamar já a diretora. O que vocês acham disso? É meio complicado, tá? Apesar de aqui vocês ainda não terem estabelecido um protocolo de atendimento para essas situações, e eu não digo só da escola não, é assim, na escola tem que ter um protocolo, mas o conselho tutelar tem um determinado tipo de fluxo, a saúde tem outro fluxo, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, apesar de vocês não terem CAPs ainda no município, mas eu não sei se vocês sabem que já tem uma aprovação legal para a instalação do CAPs aqui. Então, assim, a rede socioassistencial, CRAS, CREAS, enfim, com todos os serviços, tem também um fluxo, tem que ter um fluxo específico para esses encaminhamentos. Então, assim, apesar de não existir nada disso ainda estabelecido aqui, esse é o nosso trabalho, é fazer isso, estabelecer isso, começar a discutir isso e pensar como é que a gente vai poder encaminhar essas situações sem fazer um alarde enorme, porque a criança, com a reação do adulto que ela revela, ela se assusta também. Ela diz, ai meu Deus, que besteira que eu fiz. E não é isso que a gente quer. A gente quer que essa criança que depositou a confiança em você
de revelar aquilo que ela está sofrendo, aquilo que ela está aflita, passando pela situação, que você a ajude a resolver, não que você se desespere junto com ela e fique sem saber o que fazer também, né? Então, por mais que seja difícil e que a gente não consiga, muitas vezes, ficar como dois de paus, né? Como se nada tivesse acontecido, que também essa não é uma situação boa, uma reação boa. O que você precisa fazer? Precisa acolher. Foi um filho? É mesmo? Então, peraí, deixa só eu aqui terminar de guardar aqui essas merendas, que eu vou sentar bem aqui com você, só eu e você, e eu vou escutar o que você tem aqui para me dizer. Tá? Esse seria um bom procedimento. Ok? Ah, mas, Kátia, eu sou merendeira da escola. Como é que eu vou fazer isso? Faça, escute com atenção o que o Joãozinho está lhe revelando e diga para a diretora, comunique, nem que seja verbalmente, para a diretora da escola. Você precisa comunicar alguém que possa registrar no papel o que aconteceu e do jeito que a criança está lhe contando. Por exemplo, se ela diz assim: ah, tia Maria, é porque o meu tio foi ontem lá em casa e a minha mãe estava na cozinha cozinhando, e aí ele aproveitou e disse assim: olha, eu trouxe aqui um pirulito para ti e tal, assim, senta aqui pertinho de mim, senta aqui no meu colo, né? E aí, tia, quando eu sentei no colo dele, pedi para ele abrir o pirulito, ele abriu o pirulito, mas depois ele disse: aí, tá gostoso, e começou a passar a mão em mim. E aí ele foi passando a mão até chegar no meu pinto. E é assim que a criança fala. Ela pode chamar por outro jeito, mas eu estou aqui usando um exemplo hipotético. Então, a tia Maria lá, ela vai ter que memorizar para quando chegar: tá, meu filho, eu vou fazer o seguinte, então eu já escutei, eu vou pensar. Isso aqui não está, não é? Tá, gente, voltou aqui. Então, assim, aí a gente precisa, até me perdi agora, mas assim, aí a tia Maria lá, a merendeira, vai ter que memorizar o que o João falou e vai ter que dizer para ele: olha, eu vou pensar aqui como é a melhor forma de ajudar você. E talvez eu precise chamar uma outra pessoa para que a gente possa garantir essa ajuda. Você quer falar para alguém que, além de mim, o que está acontecendo? Você precisa perguntar para a criança. Porque às vezes ela sai de casa, mas ela gostaria de ter falado, sei lá, com a avó, porque ela sente confiança na avó. Mas a avó mora distante.
e às vezes ela não pode se deslocar até lá. Então você precisa fazer esse tipo de pergunta, mas você também precisa e deve encaminhar a situação do Joãozinho. Como? Vai, chama a diretora e diz: diretora, para a diretora, tá, gente? Eu vou explicar por que depois deve ser assim. Diretora, eu preciso falar com a senhora em particular. Se certifiquem que não tem mais ninguém além de você e da diretora. E você vai dizer: olha, o Joãozinho chegou comigo, falou sobre isso, disse que ele gostaria também de comunicar à avó, mas eu não sei escrever essas coisas todas que ele me disse, então eu estou passando para a senhora, para que a senhora escreva e encaminhe para o Conselho Tutelar. E encaminhe para a delegacia, e encaminhe para o Ministério Público, tá? Enfim, então, a partir daí, e com todo o sigilo possível, vocês vão dar encaminhamento a essa situação. Porque, gente, uma coisa que acontece muito em cidades do interior, e até em Belém, e até nas grandes capitais, tem gente que tem a língua maior do que a boca. E aí, menina, você sabe o que aconteceu com o Joãozinho, filha da Silvia? Olha, tu sabe que o irmão da Silvia, o tio dele, passou a mão no menino. Olha só que absurdo. Aí você está desgraçando a vida dessa criança. Em vez de você estar ajudando, você está prejudicando duas vezes. Além dele ter sido violentado sexualmente, ele ainda foi violentado pela sua língua. A gente precisa a estar atento, precisa se atentar à questão da ética da profissão da gente. Tá? A gente não pode falar qualquer coisa em qualquer ambiente para qualquer pessoa. A gente tem que falar, sim, e deve falar as coisas certas nas horas certas para as pessoas certas e cobrar o resultado disso. Entendeu? A gente não pode se omitir, porque omissão, segundo a lei, também é crime. Você comete dois tipos de crime: atuando, agindo, como neste caso hipotético que eu estou falando, o tio do Joãozinho fez, passando a mão nele. E você também comete crime se a tia Maria lá, a merendeira, não fizesse nada. Porque ela está se omitindo, e a omissão, neste caso, pela lei, também é crime, porque você tem o dever de comunicar às autoridades. E tem responsabilização para quem deixa de fazer isso, tá, gente? Então, assim, eu estou tendo muito cuidado na explicação do que é a lei, por que ela veio, como é que ela age, o que ela faz de diferenciação, para que vocês tenham uma compreensão um pouco mais detalhada, porque às vezes o pessoal da área jurídica não faz isso, porque para eles é tão comum que parte-se do princípio que todo mundo sabe como funciona. Até porque a Constituição diz que a ninguém é dada a prerrogativa de desconhecer a lei. Então, eles já partem de um lugar muito absurdo, porque a gente tem milhões de leis no Brasil. Acho que a nossa legislação é farta. E a gente não é do meio jurídico. A gente não deveria ter por obrigação conhecer todas as leis. E humanamente é impossível conhecer todas, né? Vamos colocar uma razoabilidade nisso aí, né? A gente não tem como fazer isso. Então, eu quero que vocês sejam razoáveis,
mas razoáveis e senhores de si dentro daquilo que vocês fazem como ofício. E eu sei que vocês fazem bem, gente, tá? A gente não nasce sabendo e a gente não morre sabendo tudo de tudo que a gente faz. A gente precisa estar sempre estudando, lendo, evoluindo, se capacitando, trocando informações e tudo o quanto mais que for necessário para a gente aprimorar o que a gente faz, tá? Então, esta é a revelação espontânea. Quando uma criança, espontaneamente, sem ser provocada por ninguém, vem e diz, olha, está acontecendo isso comigo. Tudo bem até aqui? Tá? Entenderam o que quer dizer? Se vocês saírem daqui agora e uma criança, uma professora que não esteja aqui na palestra, diga assim, ei, tu sabe me explicar o que é uma revelação espontânea? Vocês saberiam dizer? Sim? Tá ótimo. Beijo no coração de cada um de vocês. Então, vamos falar assim. Eu, de alguma forma, já falei sobre o que é, né? Contextos informais, porque não precisa eu ir na delegacia fazer uma revelação espontânea, não. Isso não é uma revelação espontânea. Pode até ser que aconteça na delegacia. Eu posso ter um tio que é policial e eu confio nesse tio. Eu vou até a delegacia, tio, olha, eu queria te contar uma coisa, está acontecendo isso e isso. É uma revelação espontânea, mas, veja, não é um depoimento marcado, com hora marcada, com tudo protocolado, com denúncia feita. Isso não é uma revelação espontânea. Só é se eu tiver alguém, amigo, na delegacia e eu me sentir à vontade com esta pessoa e dizer, eu vou lá falar com ela porque eu me sinto à vontade com ela. Vou dizer o que está acontecendo comigo, ok, gente? Certo? Tá, então acontece em contextos informais e assim, a espontaneidade não é com hora marcada, é isso que eu estou dizendo. Então, ela acontece naturalmente e você naturalmente tem que também acolher este conteúdo dessa fala dessa criança que está revelando uma coisa muito importante, tá? Então, veja, você não pode dizer assim, Joãozinho, eu não posso agora, só semana que vem que eu vou ter uma folga, aí eu vou escutar o que tu vai falar. Passou o momento. A criança se fecha, a criança diz, esquece, não quero mais, entendeu? Por quê? Porque aquela criança está elegendo você como uma pessoa confiável, que acolhe o que ela tem para revelar. E se você não realmente acolhe, ela vai procurar outra pessoa. Você foi virada a página, né? Passou para outra, entendeu? Então, assim, ela vai continuar com o problema, mas ela vai, talvez, ou se fechar totalmente, ou passar esta revelação por um outro momento, para uma outra pessoa que talvez não seja tão adequada para receber essa revelação, tá? Bom, então vamos aqui. Sabemos já o que é uma revelação espontânea. Agora vamos para a escuta especializada. Uma coisa que eu esqueci de dizer, tá, gente? Que é importantíssimo. Vocês lembram que eu disse que o objetivo da lei 13.431 é colher antecipadamente a prova, né? Vocês acham que numa revelação espontânea a gente tem a obrigação de colher antecipadamente a prova? O que vocês acham? Não. O que vocês acham aqui desse lado? Acho que sim, acho que não. O que vocês acham? Não acho. Tá, mas eu vou concordar aqui com você, colega. Na verdade, a gente não tem a obrigação de colher
provas antecipadamente na revelação espontânea. Tá? É isso que a lei vem dizendo. Por quê? Porque esta competência é da área jurídica, é do sistema jurídico de garantias. Tá? Então, é por isso que existe a diferenciação de nomenclatura. Revelação espontânea, escuta especializada e depoimento especial. Tá? Então, vamos passar agora para a escuta especializada. A escuta especializada pressupõe que eu vá procurar um local que já tenha, que eu sei que é uma referência de atendimento e que eu sei ali que tem pessoas que já são treinadas ou preparadas profissionalmente para receber ou tratar de situações graves. Por exemplo, quando eu estou gestante, eu não vou procurar alguém numa maternidade. Por que eu não vou num hospital qualquer? Geralmente eu vou numa maternidade. Né? Por quê? Porque eu sei que ali eu vou ter gente que tem uma... São todos médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, enfim. Tem toda uma equipe de saúde lá dentro. Mas, se eu for na maternidade, eu vou estar especificamente procurando um lugar que eu tenho certeza que eu vou ser acolhida naquilo que eu necessito. Tá? Então, eu vou para uma maternidade se eu tiver gestante. Né? Na escuta especializada, o que acontece? A lei vem dizendo que a rede SUAS, que é a socioassistencial, RAPS, que é de Rede de Atenção Psicossocial, e a SUS, que é Sistema Único de Saúde, e a escola, porque a escola também é rede, esses locais, eles têm um preparo diferenciado do meu vizinho para escutar as minhas necessidades. Tá? É por isso que estes locais são locais de escuta especializada. Por quê? Porque tem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, médicos, advogados, né? Porque tem advogados no SUAS e na RAPS também. Enfim, então tem um pessoal especializado que vai saber, mesmo sem ser especificamente treinado, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, vai saber acolher esta revelação, essa notícia do que está acontecendo, sem fazer um escândalo, sem fazer vazamento da notícia, sem destruir a possibilidade de vida desta criança que está fazendo essa revelação e esta denúncia, porque afinal de contas, uma denúncia só não é na delegacia, mas é uma denúncia, só não é no Ministério Público, mas é uma denúncia, só não é no Conselho Tutelar, mas é uma denúncia, tá? Por quê? Porque esta rede, SUAS, RAPS, SUS, escola, ela é uma rede que acolhe e transforma, coloca no papel como denúncia de fato. E aí, essa terminologia de denúncia de fato, que é uma terminologia jurídica. Então, a gente pega uma coisa que acontece no dia a dia e a gente vai transformar no formato de denúncia jurídica, com todos os cuidados que eu falei que tem que ter na revelação espontânea. Tem que ter ética, tem que ter acolhimento,
tem que ter sigilo, tem que ter encaminhamento, tá? Porque senão a gente vai estar sendo conivente ou sendo omissivo e cometendo crime também por não comunicar, tá? Então, assim, a diferença é justamente porque se eu for falar para o meu vizinho, eu não sei o que ele vai fazer. Ele é meu vizinho, eu gosto muito dele, ele vai tentar me ajudar. Mas não é uma escuta especializada. Vocês percebem por que não é uma escuta especializada? Porque, na verdade, não foi uma pessoa treinada, ela não trabalha com isso, ela só é minha vizinha, é uma pessoa humana, tem solidariedade, gosta de mim, vai tentar me ajudar, mas ela não é especializada para fazer isso. Ela pode dizer, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Né? Eu não sei o que fazer. E aí ela vai procurar alguém que possa fazer essa escuta especializada. Entenderam? Então, qual é a rede, o que distingue a escuta especializada? Geralmente é o profissional capacitado, e eu não estou fazendo diferença entre categoria profissional, hein, gente? Não é só o psicólogo, não é só o assistente social que faz escuta especializada. É todo e qualquer trabalhador da rede socioassistencial, SUAS, RAPs, escola, qualquer um. Significa que a escuta especializada pode ser feita desde a merendeira, como eu falei, desde o vigia da escola até o diretor. Desde o vigia do posto de saúde até o médico diretor, desde o faxineiro da RAPS até o diretor. Enfim, não tem categoria específica. O que é específico na escuta especializada é que a pessoa que escuta é um trabalhador da rede pública, da rede de assistência, da rede de garantias, da rede de... Entenderam? E pressupõe um acolhimento, uma capacitação, apesar de que a gente sabe que nem todos os lugares sofreram essa capacitação, passaram por essa capacitação, a despeito da lei já estar vigente desde 2018, tá? Mas vocês entenderam? Então, assim, pressupõe um profissional capacitado e não uma categoria de profissionais especializados, tá? A entrevista, a conversa com essa criança ou com esse adolescente tem que ser o mais livre possível. Você não pode direcionar, dizer assim, mas me conta aí, o que aconteceu? E depois? Não. Deixa a criança, deixa o adolescente falar do jeito que ele quiser. E você vai escutar do jeito que ele disse. E você vai colocar no papel com as palavras dele, que ele mencionou, do jeito que ele falou. Você não vai dizer assim, como no caso do Joãozinho, do exemplo que eu falei, ele passou a mão no meu pinto. Tu não vai escrever lá que ele passou a mão no pênis do menino. Ele não falou pênis, ele falou pinto. Por que eu vou falar que o menino falou pênis? Ele não... Passou a mão no seu pênis, meu filho? Não, passou a mão no meu pinto. Certo? Então a gente tem que ter respeito com as pessoas também, tá? Ok? Tem que ter um ambiente seguro, ou seja, um ambiente tranquilo, onde você saiba que você vai ter o mínimo de interrupções possíveis, porque às vezes a gente está no dia a dia, a gente não consegue garantir um lugar que não tenha nenhuma interrupção. O ideal seria esse, mas às vezes a gente não consegue. Então, o mínimo de interrupção possível, se tiver uma sala que possa só acontecer isso, melhor ainda, tá? Tem que ser um ambiente seguro, ou seja, eu não posso achar que o ambiente vai ser invadido, por exemplo, pelo cara que passou a mão em mim. Entendeu? Né?
Então, assim, tem que ser um ambiente acolhedor, gente. Tem que ser tranquilo, tem que ser respeitada a privacidade, tem que ser respeitado o sigilo, tem que ter uma escuta aberta e tem que ter a escuta, o ouvido aberto. Você não vai perguntar insistentemente para a criança nada, nem para o adolescente. Você tem que pedir a ele que relate o que está acontecendo. Ah, mas eu não posso falar de jeito nenhum? Pode. Você pode dizer, para lá, eu não escutei direito. Você pode repetir para mim? Eu preciso anotar algumas coisas para tentar te ajudar. Você pode repetir o que aconteceu? Você pode interferir, mas você não deve fazer o mínimo de interferência possível. Deixa a criança relatar. Deixa a criança falar. Tá? Ok? Não é muito fácil fazer isso, tá, gente? Não é muito fácil fazer isso. Você tem que ter habilidade. Por isso que eu digo, você pode interromper, sim. Olha, eu não entendi direito. Você pode repetir para mim? Porque às vezes você perde, não acompanha o relato falado da criança com a agilidade da escrita que você tem, tá? Então, e também ela está regida, né, pela lei que diz das diretrizes e vocês podem consultar isso, tá? Esse guia de escuta especializada do governo federal, se vocês acessarem o site do governo federal, vocês colocam lá na busca guia da escuta especializada. Vocês vão ter lá o passo a passo, um material muito extenso sobre essa questão. Pode passar. Bom, outra coisa que é importante ainda sobre a escuta especializada. Escuta especializada não tem a obrigação de produção antecipada de provas. Não tem, tá? Não tem. Aí a gente vai passar para o depoimento especial. O depoimento especial, sim, este é feito num local específico, com hora marcada, com pessoas tecnicamente treinadas para colher o depoimento especial de conformidade com o que a legislação prevê. E volto a dizer, qualquer pessoa pode se capacitar a fazer o treinamento específico para ser o técnico que vai colher esse depoimento especial. Não são só psicólogos e assistentes sociais. Aliás, eu quero dizer aqui para vocês, especialmente quem é das redes, né, eu sei que tem psicólogos e que tem assistentes sociais, tanto o CFP, Conselho Federal de Psicologia, quanto o CRES, Conselho de Serviço Social Federal, se manifestaram em relação a esta lei. Por quê? Porque na primeira redação da lei, dizia que era obrigação dos psicólogos e depois dos assistentes sociais colher esse depoimento especial. E não é, tá? O Conselho já deixou isso os dois conselhos já deixaram isso muito bem claro, que se o profissional quiser, ele vai ter que passar por um treinamento específico para saber como é o protocolo de coleta de depoimento especial. Só depois que ele passar por esse treinamento, e volto a dizer, qualquer categoria profissional pode passar por esse treinamento. Não são só psicólogos e assistentes sociais. Esses também podem, se assim o quiserem, tá?
Então, só depois desta capacitação específica é que eles vão colher o depoimento especial. Eles têm que ter uma capacitação específica para atendimento dos protocolos definidos na lei de depoimento especial. E aí sim se produz a antecipação de prova jurídica. É porque a gente fala, antecipação de prova, o termo é antecipação de prova jurídica, tá? Aí ele pode ser feito na delegacia, ele pode ser feito no Ministério Público, ele pode ser feito no juizado, ele pode ser feito, enfim, aonde for definido pelo município, o local onde será feito este depoimento especial. Envolve equipamentos, aparelhagem, pessoas treinadas, equipes treinadas, tá? E também representantes legais de todos os lados que são envolvidos na situação, para que tenha validade a prova jurídica, para que a coleta da prova jurídica seja válida. E aí sim se possa fazer a responsabilização da pessoa que está sendo acusada de, porque até então não foi provado que ela é a responsável. Só vai ser réu, ele só vai ser autor depois que houver uma sentença dizendo sim, as provas foram colhidas, as provas são válidas e as provas indicam que a autoria é deste cidadão, tá? Aí sim, ele é o autor do crime. Ok, gente? Tá? Entenderam a diferença? Porque são gradações, tá? E às vezes, quando a gente vai ler a lei, ela mistura tudo, ela faz uma confusão, tá? Não é à toa que ela ficou 1 ano para entrar em vigência. Ela é muito, muito benéfica, mas ela justamente, eu acho que por trazer tantas diferenciações e tantos benefícios e tentar fazer isso com rapidez, ela às vezes mistura um pouco as coisas, mas a gente está desmisturando aqui, né? A gente está com todo cuidado explicando para vocês como é que é, tá? Porque às vezes o pessoal da área jurídica não explica o passo a passo e aí a gente fica sem entender, fica todo perdido, tá? Então a minha intenção aqui como psicóloga é fazer vocês entenderem essas diferenciações legais e dizer que, emocionalmente, a responsabilização de uma situação de violência, ela é fundamental para o desenvolvimento desta criança e deste adolescente. Gente, quando a gente está com uma dor física, a gente não consegue pensar em outra coisa. Consegue? Alguém, quando está com dor de dente, pensa em fome? Não, né? A gente, quando está com uma perna quebrada, vai pensar, eu deixei a panela no fogo, agora vai queimar. A gente não pensa isso. A gente tem uma urgência daquela situação que a gente não consegue desviar a nossa atenção para uma coisa que é considerada secundária. O nosso psiquismo também não consegue fazer isso. Se eu tenho uma dor emocional muito grande, muito intensa, eu não vou conseguir aprender, me relacionar com as pessoas, conversar normalmente, olhar o pôr do sol. Eu não vou conseguir fazer isso, gente. Então, não subestime. Ontem foi falado aqui da questão
da neuropsicologia. Isso não é novidade. Eu tenho 44 anos de formada em psicologia. Eu estudei neuropsicologia. Isso já era falado há 5 décadas atrás. Esses desvios cerebrais, esses encurtamentos cerebrais, esses embotamentos na emoção e no aprendizado, eles são, sim, grande parte decorrente das nossas situações emocionais e psíquicas. Tá? Então, a gente não pode menosprezar. Não é porque a gente não vê um braço quebrado que a pessoa não tem sofrimento. Quando alguém está de luto, vocês estão sabendo que a pessoa está de luto? Não sabe, né? Mas a pessoa está sofrendo intensamente. Então, ela não está no estado dela normal, emocional, psíquico, de equilíbrio. Então, não menosprezem. Isso não é nada, esse menino aí inventa coisa. Esse menino aí fica inventando, ele quer aparecer, fica inventando história. Esse menino é meio doidinho, por isso que ele fica falando essas besteiras. Nada disso, isso é tudo fantasia dele. Não é assim, gente. Levem a sério, porque a coisa é séria, tá? Então, assim, eu não quero me estender demais, porque a minha colega ainda vai falar. Vamos ver se tem mais ainda alguma coisa? Tá, eu não vou falar muita coisa, porque eu acho que eu já falei sobre a diferença entre revelação espontânea, escuta especializada e depoimento especial, tá? Vamos lá para frente. Pronto. Vai lá, vamos ver se tem alguma coisa além. Já falei de tudo isso, né? Vamos lá. Também já falei das recomendações do CFP e também do CRES. Vamos lá. Tá. Então, deixa aqui. A questão é essa. A escuta que protege e transforma. Gente, antes de qualquer coisa, essa lei, volto a dizer, ela é grandiosa. Por quê? Porque ela chamou a atenção para a escuta. Escuta o que é, gente? Acolhimento. Então, não passem por cima de uma revelação. Não deixem para lá o que está sendo dita por uma criança ou por um adolescente. Mas é criança, não sabe o que diz. Sabe muito bem o que diz. A gente é que faz ouvido de moco, como diz a minha avó, como dizia a minha avó. Estou falando contigo, tu está moca, né? Fala assim, né? Está surdo. Quer dizer, não passem por cima disso, porque é através desta escuta que a gente consegue trabalhar e salvar as potencialidades das nossas crianças. Porque uma criança que o tempo inteiro é desconsiderada, e isso é um tipo de violência também psicológica, abala a autoestima, ela vai dizer que ela não serve para ser um profissional. Eu não sirvo, a minha mãe me disse que eu não prestava para estudar. E isso é depoimento de crianças, tá? Até hoje. Minha mãe diz que eu não sirvo para estudar, não. Tem que ajudar ela a trabalhar, a ganhar dinheiro para colocar comida dentro de casa. Tá? Então, assim, você está menosprezando a criança, você está destruindo o potencial dessa criança ser um cidadão de bem, uma pessoa colaborativa, uma pessoa que é engajada na sociedade, que tem muito a dizer e muito a contribuir. Tá? Então, não subestimem isso. Tá bom, gente? Então, sinteticamente, era isso que eu queria falar inicialmente para vocês. Volto a repetir. A palestra vai ficar à disposição de vocês. Não precisa copiar. Vocês só podem disponibilizar, pedir para
pro MP, que vai ficar disponibilizado, tá? Então, assim, eu queria agradecer, chamar minha colega e saber depois, no final, se alguém tiver alguma pergunta, pode me fazer também, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga. Para você reforçar um pouquinho acerca da segurança daquele que denuncia. Às vezes o agressor ele é muito próximo, Sim. é um parente, é resguardado, por exemplo, o anonimato. Qual a segurança que esse denunciante tem? Muito obrigada, Nelson, pela sua pergunta. Olha só, nosso colega aqui fez uma pergunta importantíssima. Sim, você pode denunciar anonimamente, sim. Você, quando comunica, até por relato escrito, você pode, sim, fazer esse relato por escrito e deixar no Conselho Tutelar, por exemplo. Tá? Você pode ligar pelo Disque 100. Você pode ir à escola e dizer, olha, eu sou a vizinha do Joãozinho, não sei o que fazer, o menino me contou isso, estou agoniada. Me ajuda, me falando, mas eu não quero aparecer, porque eu sou vizinha dele e eu sei que é o pai que está fazendo isso com ele. Eu não posso aparecer. Então, sim, é resguardado, sim. Vocês lembram que eu falei? Sigilo antes de qualquer coisa. Ética profissional, tá? E todos nós aqui somos profissionais independente de categorias. Somos profissionais e temos responsabilidade, tá bom? Então é isso. Muito obrigada, Nelson, pela sua pergunta. Eu esqueci de falar isso. Obrigada.